Oi, lindos seres, aqui é a Serena, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai fazer uma leitura sobre os antepassados. E aí eu pensei da gente investigar mais, tanto pontos assim da sua história familiar, talvez de comportamentos, de repetições infelizes que se repetem e que vocês podem tomar consciência para ajudar a transmutar, quanto dons e talentos que vocês herdaram dos seus antepassados. Podem ser antepassados que vocês tenham ciência ou podem ser antepassados bem distantes. Eu deixei para vir o que precisa vir nesse momento. E eu acho que é válido mencionar que às vezes a gente tem mais dons e talentos do que a gente vê aqui e mais também pontos que a gente precisa trabalhar, sabe? Mas é interessante ver exatamente por que será que essa carta apareceu para mim nesse momento, considerando tanto o meu contexto pessoal da minha vida nesse momento, quanto a minha história familiar, ou mesmo o contexto da sociedade que eu vivo, do mundo que eu vivo. Então, as cartas, elas sempre mostram possibilidades e elas ajudam muito a gente a tomar consciência de coisas, mas o futuro é uma coisa que a gente escreve, não tá talhado em pedra. E nesse sentido, é sempre legal quando vocês receberem uma leitura, vocês terem isso em mente na hora de receber as mensagens, ok? Mas enfim, vocês também podem fazer um trabalho de fazer sua árvore genealógica e às vezes fazer tanto para vocês conhecerem às vezes os traumas, os acidentes, às vezes as mortes que acontecem na família, os padrões também tóxicos que se repetem, quanto também para vocês descobrirem os dons, os talentos, saber, tipo, às vezes você tinha um tataravô que era muito bom, sei lá, em desenho, e você nem sabia, sabe? Tipo, e aí parece que você é um peixinho fora da água, porque você é um artista da sua família, quando todo mundo não é. E aí tem, tipo, uma pessoa lá atrás que é. Então é interessante vocês tomarem consciência, assim, da sua história. Porque também quando a gente toma consciência, fica mais fácil da gente não repetir as coisas ruins e também quando a gente quer expressar nossos dons e talentos, às vezes é reconfortante saber que alguém da nossa família, dos nossos antepassados, já fez aquilo. E de certa forma a gente pode até trabalhar em termos espirituais com essas pessoas, se a gente souber. Aí você fala assim, minha tataravó, meu tataravô, você que foi um artista e fez essas coisas tão belas no seu tempo, será que você podia também me abençoar, abençoar minhas mãos e minha mente, minha visão, para que eu também possa criar lindamente, de uma forma abençoada? Não sei. Então, sei lá, vocês podem fazer isso, né? E caso vocês não saibam, não tenham como saber exatamente a sua história familiar, porque aqui no Brasil muitas pessoas às vezes vêm de uma linhagem indígena ou africana e por conta da escravidão e da colonização, muitas coisas se perderam. Ainda assim, desculpa, eu tive que dar um pause porque tava passando um avião muito alto, mas ainda assim, não existe nada que fica perdido para sempre. Em termos psíquicos, em termos de alma, coisas que são importantes, elas podem ser reencontradas, reconstruídas. Tem até, para vocês que gostam de livros, tem o mito da La Loba, daquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, que fala um pouco disso. Então, até essa leitura é para dar tipo um start, um insight para vocês, talvez irem encontrando algumas respostas e auxiliando vocês nesse processo, ok? Então, o primeiro grupo é a Selenita. O segundo grupo é um quartzo rosa. Aqui tá parecendo que ele é branco, mas ele é rosa. E o terceiro grupo é um quartzo transparente mesmo. E é isso, eu peço que vocês pausem, então, escolham o grupo que está chamando vocês, e não exatamente a pedra que você acha mais bonita. E aí, quando vocês estiverem prontos, vocês podem ir na descrição do vídeo, que vai ter o tempo de cada um dos grupos. Vamos lá?
Oi, primeiro grupo, vocês que escolheram a selenita, essa é a sua mensagem. Eu vou começar pelos seus dons para depois a gente falar dos pontos que precisam ser transmutados e tudo mais. E é muito legal para quem tira cartas, às vezes ver como as cartas se combinam e fazem muito sentido. E no caso de vocês tiraram 2 cartas que tem isso. Primeiro vocês tiraram a carta que eu ganhei de uma grande amiga, que depois eu vou colocar ali na descrição. Mas veio a palavra seer, que seria, acho que vidente, né, a tradução. E aqui fala assim, veja além da sua situação atual. E aí, no oráculo do Starseed, veio de novo uma carta que fala sobre visão. Aqui fala assim, uma nova terra está acontecendo. Continue mantendo a visão. Então, eu achei muito interessante que vocês desse grupo, vocês têm esse elemento da visão sendo ressaltado como um dom. E essas 2 cartas têm uma mensagem em comum, de vocês serem capazes de ver além, de ver o futuro. Pode ser que alguns de vocês realmente tenham esse dom, tipo, espiritual da visão, do tipo ser clarividente, né? Clarividência, de ver imagens, ou às vezes ter sonhos proféticos ou alguma coisa do tipo. Essa coisa da visão é muito ressaltada, mas mesmo que vocês não tenham esses dons, né, apesar de vocês muito provavelmente conseguirem desenvolver caso vocês quisessem, por exemplo, você poderia ser tipo um cientista que consegue ver além dos cientistas do seu tempo, ou ver além dos seus pares do seu tempo. E vocês conseguem criar coisas que ainda não existiam antes por conta disso. Então tem essa característica visionária de vocês que vocês podem utilizar. Claro que alguns de vocês podem se interessar por ler cartas, por, sei lá, astrologia, pela divinação, pela prática divinatória também. Até pode ser que vocês se interessem por bolas de cristal, não sei. Mas mesmo que não seja o caso dessa coisa mais espiritual, é como se vocês, por exemplo, fossem essas pessoas que captam, como se fossem tendências do futuro, e vocês conseguem, tipo, trazer isso pro presente. Então, vocês conseguem se adiantar das pessoas do seu tempo, e isso pode causar um certo sofrimento, porque é como se você fosse um peixinho fora da água inicialmente, quando você tem essas visões e quando vocês começam a querer criar esse futuro, sabe? Que ainda não existe, mas que pra vocês é quase como se existisse, como se estivesse logo ali, sabe? E o mais interessante também da carta do vidente, que fala aqui na descrição, é que essa capacidade de ler o futuro não é exatamente ler qualquer futuro. É você ser capaz de ver tão bem no futuro que você consegue determinar qual futuro é o melhor pra você, ou o melhor para as pessoas que você ama, pro planeta. Então tem essa ideia de uma visão global, assim, sabe? Como eu falei na introdução, a gente tira cartas, a gente vê possibilidades, o futuro não tá escrito em pedra. E essa carta fala justamente disso, fala assim, que a melhor pessoa para ver o futuro, ou para ler cartas, ou para fazer esse tipo de leitura, é aquela pessoa que respeita o livre-arbítrio. E essa foi uma das cartas que veio do Oráculo dos Vampiros para você, como um dos pontos para transmutar da sua história, dos seus ancestrais. Porque pode ser que ou você na sua família tenha, infelizmente, vivido uma situação que alguém não respeitou o seu livre-arbítrio e acabou escolhendo por você ou forçando você a algo, ou pode ser que algum antepassado seu tenha vivenciado isso e provavelmente muitas coisas assim aconteceram, só de pensar, por exemplo, que as mulheres elas não podiam escolher com quem elas iam casar, e os homens também, às vezes, né? Tipo, a família que escolhia qual profissão. Hoje em dia também essa coisa da profissão existe ainda, né? Tipo, muitos pais colocam pressão no que os filhos vão ser, e a gente acaba, às vezes, escolhendo algo que não era o que a gente queria.
Mas aqui fala sobre o livre-arbítrio como algo sagrado, e toda vez que a gente não respeita o livre-arbítrio dos outros, ou quando alguém não respeita o nosso livre-arbítrio, alguma coisa se quebra. A pessoa que não respeita o livre-arbítrio e impõe algo, ela tá sugando a vitalidade e a energia das outras pessoas, meio que se alimentando disso. E aí a pessoa que teve o seu livre-arbítrio tirado, ela também perde, de certa forma, a liberdade dela, a vitalidade dela. Até às vezes, sei lá, esse desejo de viver. Então, é muito horrível quando alguém não respeita o livre-arbítrio. Nesse sentido, caso vocês façam leituras de cartas ou leituras divinatórias, é muito importante vocês respeitarem o livre-arbítrio das outras pessoas. Tipo, as cartas apontam que isso é o mais provável, mas você cria o seu futuro a partir das suas intenções. E é isso que a carta fala, que os melhores videntes, as melhores pessoas que leem cartas ou fazem leituras divinatórias que falam sobre o futuro, elas conseguem fazer as pessoas que estão ouvindo entenderem que o futuro que ela está vendo ali como o mais provável de acontecer, como possível, está sendo criado pelo livre-arbítrio, pelas intenções da pessoa, do consulente, da pessoa que foi receber a leitura. E não como se o destino fosse algo imutável e que isso vai acontecer, isso está dado, sabe? Porque isso tira nosso livre-arbítrio, ups, aquelas assim. E acho que o livre-arbítrio é uma das coisas mais sagradas, assim, tipo, em muitas religiões e também práticas espirituais, assim, é uma coisa muito importante. E vocês, de certa forma, tenham alguma questão com isso por causa dos seus antepassados. Pode ser que por medo aqui, porque aqui veio também do oráculo da deusa outras cartas para ajudar a pensar os pontos a serem transmutados, né? E aqui veio Kali, que é uma deusa hindu, e a palavra-chave é medo. Eu vou até ler do livrinho para vocês, porque tem horas que eu acho que não consigo ser tão poética quanto os próprios autores. Deixa eu ver. IJK, Kali. Vamos ver, vou colocar aqui para vocês verem também. Sou a dança da morte que está por trás de toda a vida, o derradeiro horror, o último êxtase. Sou a existência. Sou a dança da destruição que porá fim a este mundo, o vazio intemporal. A boca sem forma que devora, sou o renascimento. Deixe-me fazê-la dançar para a morte, deixe-me fazê-la dançar para a vida. Você vai superar seus medos para dançar comigo? Vai permitir que eu corte sua cabeça e beba o seu sangue? Então você se separará de mim? Enfrentará todo o horror, toda a dor, todo o sofrimento e dirá assim: eu sou tudo o que você teme, tudo o que a aterroriza, e eu sou seus medos. Vai me enfrentar? E aí é o significado da carta. Kali começou a dançar na sua vida para dizer que é hora de enfrentar os seus medos. Tudo o que está ameaçadoramente à espreita, quer esteja profundamente enterrado na sua escuridão interior, ou bem perto, precisa ser encarado e trazido à luz da consciência. Seus medos estão ao seu serviço, avisando-a sobre lugares, coisas ou pessoas perigosas? Ou a impedem de dançar sua dança, viver a sua vida, criar com a criação? Kali veio para dizer que a sua dança é necessária como parte da totalidade da dança da criação. A totalidade é cultivada quando você resgata os aspectos de si mesma de que abriu mão por medo. Até para uma talvez imposição de vontade dos outros, ou vocês esqueceram do seu livre-arbítrio. Aí fala assim: a maioria dos medos não tem forma. Ao nomear e testemunhar o medo, você ganha força. A totalidade é criada quando você aprende a reconhecer seus medos e começa a superá-los. Ups, aquelas assim, né? Por conta dessa combinação de cartas, eu diria que
Talvez o medo de vocês seja mais aquele medo injustificado, talvez o medo do que as outras pessoas vão pensar, de vocês realmente arriscarem ser esse peixinho fora da água, sabe? E essa carta especificamente fala, né, que assim, que vocês têm esse dom da visão, o dom de criar uma terra, uma nova terra na terra, sabe? Mas que isso não é fácil, na verdade, para vocês plantarem essas sementes. Geralmente vocês precisam ter, tipo, uma visão meio radical e persistirem, sabe? Muita persistência. Porque é só você começar a fazer uma coisa diferente que as pessoas ao redor já começam a falar. Ah, mas por que você tá fazendo isso? Até parece que só uma pessoa vai adiantar. Nhanhanhá, nhanhanhá, nhanhanhá. Sempre vai ter aquelas pessoas que vão meio que começar a criticar seus sonhos antes mesmo de você começar, sabe? Ou quando você tá dando os primeiros passos. E é, tipo, tão difícil, né? Porque, assim, só de você acreditar no potencial da sua visão, dos seus sonhos, já exige uma coragem enorme. E já é muito medo dar o primeiro passo. Aí, às vezes, vem ainda pessoas que, tipo... É quase como se elas fossem os seus medos personificados. E, nesse sentido, às vezes o pessoal fala, né, assim, que tem situações e pessoas que é quase como se aquele medo que você sente internamente, ele é quase que manifestado externamente na forma de uma outra pessoa. Então, ai, você tá com medo que as pessoas vão achar que você é boba por você tá fazendo isso, começando essa coisa nova, diferente. Aí você dá seu primeiro passo, você reúne sua coragem, dá seu primeiro passinho. Aí já vem aquela pessoa, nhé, sua boba, sua tola, nhé. Hahaha, começa a dar risada, sabe? Então, e às vezes não é isso, às vezes é só uma coisa que você acha que as pessoas vão criticar e no final, tipo, quando você vê, você foi tão forte, conseguiu sustentar sua visão tão consistentemente que no final mais pessoas se juntaram e aí você vai conseguir ver os frutos do seu trabalho, da sua visão, sabe? E essa carta fala disso, sobre vocês manterem a visão por tempo suficiente para que vocês possam colher os frutos. E é isso que, assim, é o dom que seus antepassados deram para você, sabe? Tipo, talvez na sua linhagem tiveram outras pessoas com esse dom da visão, esse dom de ver o futuro, de ser visionário. Mas talvez esses antepassados, por uma questão às vezes até do tempo ou da sociedade que eles nasceram, eles talvez não conseguiram superar, sabe, essa coisa do livre-arbítrio. Talvez eram sociedades mais fechadas, mais difíceis de permitirem certas coisas. E aí, talvez pelo medo, eles não conseguiram agir, eles congelaram, né? Que uma das coisas que o medo faz é paralisar. E no caso, vocês, talvez por serem de outro tempo, e talvez até pelo próprio dom dos antepassados, sabe? Porque às vezes você nem sabe, mas você tem alguma coisa parecida com esses antepassados, então eles te ajudarem a realizar os seus sonhos é uma forma também deles, de certa forma, realizarem os sonhos deles, sabe? Tipo, coisas que eles não conseguiram fazer e que talvez vocês consigam. E nesse sentido, é muito interessante. Se vocês pesquisarem, tem meditações das cartas do Oráculo da Deusa. E eu sei que essa carta parece meio assustadora, mas a Kali é uma deusa hindu e ela é a deusa que causa medo, mas ela é a deusa, assim, que faz uma destruição sagrada do mal e das coisas que precisam morrer, chegar ao fim. E, no caso, as coisas más, as coisas que já deram seu tempo. E então ela é o aspecto sagrado da destruição. Eu sei que ela dá um pouco de medo, assim, né? Mas a meditação dela é uma coisa muito legal. Eu usei, acho que na época da pandemia, e me ajudou muito. É bem interessante, assim, o conceito da meditação. Ela. Você meio que tem que. Eu não lembro direito, mas, tipo, você vai subir um penhasco, você faz meio que uma viagem na imaginação, assim, com uma visão, né? Você cria uma imagem mental guiada, né? E aí você, tipo, tem que subir um penhasco e aí você chama uma sombra, que é o seu medo, pra ir atrás de você e te acompanhar enquanto você sobe o penhasco. E é interessante porque aí você meio que nomeia o seu medo, a sua sombra,
E aí a sua sombra também te obedece. Então você fala, sobe o penhasco e a sua sombra, seu medo tá ali, subindo o penhasco com você. E você consegue subir o penhasco, que é uma coisa difícil, que causa medo, com a sua sombra, com os seus medos te acompanhando. E aí você se percebe com esse poder sobre os seus medos, sabe? E que no final os medos são sombras, tipo, eles às vezes se esvaem como fumaça. E quando você vê, você já tá em cima do penhasco. Então é mais ou menos isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que as cartas tenham te inspirado e te dado alguns insights muito poderosos. Pra esse grupo também, se vocês gostam de imaginar, de visualizar cenas, aquelas coisas de manifestar seus desejos na realidade, esse grupo é aquele grupo que se beneficiaria de tirar 3 minutinhos por dia pra imaginar como se já tivesse acontecido na sua mente, criar um filminho do que você quer que aconteça na sua mente, ou até criar um quadro da visão no Pinterest ou alguma coisa assim. Para vocês, acho que esse senso da visão é muito aguçado e se vocês trabalharem com ele, pode ser que vocês tenham resultados muito incríveis. E fica a dica. Enfim, tchau, tchau. Oi, segundo grupo, vocês que escolheram o quartzo rosa, essa é a sua mensagem. Eu vou começar pelos seus dons e talentos que vocês herdaram dos seus antepassados e depois ir para as partes dos pontos kármicos ou dos pontos que vocês podem transmutar de repetições infelizes da sua história familiar. Eu tô estreando esse oráculo que eu ganhei de uma grande amiga, que é o Oráculo dos Anjos dos Ancestrais, do Kyle Gray. E é muito bonito e é muito perfeito. Sim, é perfeito, assim, pra essa temática. Tá. Pra vocês veio a carta do sacerdote ou do papa, que seria, né? Mas aqui é um oráculo, não é o tarô, mas fala dessa energia masculina divina, né? E as palavras-chave são pra vocês criarem uma intenção e criarem, né? Tipo, faça uma intenção e crie. Aí você vê o falcão e tudo mais. E essa coisa bem da autoridade e dessa força de vontade da disciplina. Veio também a carta do oráculo do Starseed. Você não está sozinho. E aí fala sobre isolamento, conexão física e comunidade, como parte dos seus dons. Aí, sobre os pontos que vocês podem transmutar da sua linhagem, veio Enlightenment, que seria iluminação, do oráculo dos vampiros. E também veio do oráculo da deusa, para ajudar vocês nesse tipo de transmutar esse ponto da iluminação, veio Maat, justiça. Muito interessante que vocês tiveram, tipo, dois deuses, meio que essas figuras egípcias, assim. Então, me faz pensar que vocês vêm de uma linhagem talvez antiga, ou talvez até com conexões no Egito, dependendo, né? Mas, com certeza, uma linhagem de antepassados bem antiga, com dons antigos e sabedoria antiga. E também, eu senti... Ups, cadê? Aqui. Com esse Enlightenment, é uma carta que fala de inovação, de inteligência e de iluminação. Mas me passa uma ideia muito de intelecto isso, né? E aí, de alguma forma ou outra, essas outras cartas também passam isso, né? O Hierofante, não é Hierofante, mas seria o sacerdote. Tem o Falcão, que tá ligado, por exemplo, ao deus Hermes Trismegistus, que seria o deus do conhecimento no Egito. E tem essa coisa, assim, de comando, assim, pela forma como o braço dele tá estendido, me faz pensar num líder inteligente, dessa disciplina, dessa vontade de conhecer e manifestar e fazer as coisas acontecerem, sabe? E tem o Merkaba aqui também, sabe? Tem esses raios de iluminação, e aqui fala de enlightenment, que seria iluminação. Então, se vocês não sabem, nesse grupo vocês herdaram a inteligência dos seus antepassados, muita inteligência, disciplina pra aprender mais, sabe?
equilibrar coração e razão, né? Tipo, ser muito justo também com o mate. É um ponto aqui. Usar também o conhecimento com justiça e sabedoria. Não é uma coisa que muitos fazem. Às vezes as pessoas, como eu falo, elas usam o conhecimento para ganhos próprios, mas vocês são diferentes. Vocês têm uma visão e, assim, talvez um senso de justiça muito apurado, assim. E fazem coisas pensando, acho que na comunidade aqui, porque aqui é uma carta que fala que você não está sozinho e traz esse senso de comunidade. Então, é um verdadeiro sábio, uma verdadeira sábia, não sei, uma pessoa que tem uma inteligência e uma capacidade de liderança fora do comum, capaz de criar, capaz de, assim, realmente se esforçar para conseguir entender e fazer as coisas acontecerem, sabe? E até de certa forma, porque essas duas cartas, tanto do sacerdote quanto do oráculo dos vampiros, que seria um ponto que talvez os seus antepassados não conseguiram trabalhar, falam dessa inteligência de buscar soluções em lugares inesperados, de buscar conhecimento de outras fontes. Talvez os seus antepassados, eles se depararam com alguma questão, assim, da vida, do destino deles, assim, com Maat, justiça, que a Maat era a deusa egípcia que julgava as almas dos mortos, para ver se eles foram justos durante a vida e também para ver se eles iam meio que pro um paralelo, assim, não é exatamente essas palavras, mas seria tipo o inferno, o céu, purgatório dos egípcios, que não é exatamente esses nomes da religião cristã, mas só para fazer um paralelo, assim. Ah, que eles também tinham uma ideia meio que de punição e recompensa pela forma como você viveu. E uma parte disso era você medir o coração dos mortos com a pena da verdade. E se seu coração fosse mais leve ou tão leve quanto a pena da verdade, então você entrava no paraíso. Caso seu coração tivesse pesado pelas culpas, pelas coisas que você fez de errado nessa vida, ou sei lá, alguma coisa assim, aí você ia meio que pro lugar da punição. Ah, mas talvez, de certa forma, talvez o seu antepassado tenha agido de uma maneira ou injusta com eles mesmos ou com outras pessoas. E às vezes a gente não faz justiça para nós mesmos por não buscar conhecimento, sabe? Ah, também eu acho que atualmente a gente tem mais formas de encontrar conhecimento e achar por causa da internet, das redes sociais. De certa forma, facilitou muito a gente encontrar informação se a gente quiser. Tem as outras prós e contras de saber se a informação que a gente encontrou é boa ou não. E eu acho que os seus ancestrais antepassados podem até te ajudar nisso, caso vocês estejam com algum problema ou com uma coisa que vocês querem se aprofundar e resolver e vocês não saibam, tipo, quais fontes vocês podem confiar, qual professor, qual curso, qual livro, qual artigo, qual site. Acho que vocês podiam até pedir ajuda para os seus antepassados, porque eles realmente foram muito inteligentes e conseguiram passar essa inteligência para vocês. Mas algum deles, que mesmo muito inteligente, talvez não conseguiu essa característica da inovação, tipo, de buscar outras formas de resolver os problemas. E aí a pessoa cai nas formas comuns que os humanos, a gente, né, cai na hora que a gente não consegue resolver um dilema. A gente pode ficar com raiva e a gente começa a amaldiçoar a vida, amaldiçoar o divino, amaldiçoar a humanidade, amaldiçoar tudo, fica com raiva de tudo. A gente pode simplesmente negar que o problema existe, fechar os olhos, tapar os olhos da justiça, né? Ou a gente pode simplesmente ignorar o problema. E essas três formas de resposta, raiva, negação ou evitação, elas são as formas básicas que os humanos fazem para não, às vezes, resolver uma questão. Então, pode ser que algum antepassado possa ter sentido que talvez não agiu de forma justa ou não agiu de uma forma
que fez justiça pra eles mesmos, eu acho. Eu não senti muito, assim, desse grupo que, tipo, seus antepassados fizeram coisas ruins pra outras pessoas. Eu acho que, no caso dos seus antepassados em específico, que veio falar aqui, que eu pedi só pros antepassados que te amam incondicionalmente pra virem aqui, né? Mas eu acho que eles não sentiram que eles fizeram justiça pra eles mesmos, sabe? Pro potencial que eles tinham de inteligência, de inovação, de criar, de liderar, ahn, de buscar soluções. É quase como se eles fossem uma pessoa muito inteligente, mas que não conseguiram, por algum motivo, usar essa inteligência. Às vezes, por exemplo, sei lá, às vezes foi uma mulher que não podia estudar na época e, tipo, todo o conhecimento que ela tinha ou poderia atingir nunca frutificou, sabe, por imposições sexistas da época. Ou, sei lá, a pessoa caiu num vício ou alguma coisa que meio que nublou a mente maravilhosa que ela tinha, alguma coisa assim, sabe? E eu acho que os seus ancestrais, eles estão, assim, te abençoando com essa capacidade, com essa mente maravilhosa para vocês criarem e utilizarem essa inteligência. Também aqui com o sacerdote fala de líderes, professores, até sacerdotes mesmo, né? Assim, mas fala dessas figuras de autoridade mesmo, figuras que passam o conhecimento para a comunidade. E aqui acho que a carta do oráculo do Star Seed é muito importante, porque às vezes eles falam que almas mais velhas, que são muito sábias e antigas, que às vezes viveram mais de uma vida, elas têm uma tendência de quererem ficar numa caverna, assim, metafórica ou não, né? Assim, de se isolarem, porque às vezes. Às vezes, tipo, você é tão inteligente que. Às vezes algumas conversas mais bobinhas do cotidiano, sabe? De famosos, ou de moda, ou sei lá o que seja. Talvez vocês chegam até a se irritar com isso, sabe? Porque é como se a visão de vocês fosse tão apurada, assim, tivesse questões tão mais elevadas que vocês ficam, por que eu vou perder meu tempo com isso, né? Tipo, por que que eu vou interagir, né? Tipo assim. Mas essa carta reforça que a importância do contato físico, e não só o contato online, inclusive, dessa presença física mesmo do corpo ali, sabe? Do toque. E pra vocês não se isolarem, sabe? Tipo, vocês têm coisas importantes pra criar. Ups, uma formiguinha, Jesus. Ah, vocês têm coisas importantes pra criar, talvez sejam coisas que demorem um certo tempo por causa da formiguinha, mas até as formigas vivem em comunidade, né? Mesmo elas sendo muito fortes, assim, né? Elas usam a força delas, a inteligência pra ajudar ali, né? Mas, enfim, é importante vocês não se isolarem e vocês saberem que vocês têm até a capacidade de criar uma comunidade de pessoas que vocês achem boas, que vocês achem justas, pessoas que vão ter uma visão parecida com a sua, que podem contribuir pra vocês criarem o que vocês querem criar, sabe? Eu achei interessante também, porque lembrei que eu tinha falado que eu achei engraçado que vocês tiraram duas cartas que lembram do Egito, né? E eu fiquei pensando assim, né? Porque aqui tem essa nave que me faz pensar de astronautas e discos voadores, né? Não entrando no mérito da questão se é verdade ou não, aquelas histórias que falam, que as pirâmides foram criadas por alienígenas e tudo mais, né? Não, não é isso, é só pra pensar, assim, a mensagem que as cartas me fizeram pensar, sabe? Às vezes vocês estão com um problema que poderia ser resolvido de uma forma totalmente fora da casinha, assim, tipo, imagina lá os egípcios daquela época pensando, vamos construir uma pirâmide, muito legal, mas como raios a gente vai fazer essa pirâmide acontecer, sabe? Aí, tipo assim, você tem uma visão do céu e aí você vê, tipo, um disco voador, aí você tenta um contato, aí os ETs chegam e falam, pirâmide, beleza, a gente faz em 2 segundos aqui com a nossa astronave aqui e faz, sabe? Eu sei que não tô falando que isso é o que aconteceu, mas, tipo, é só que vocês têm essa capacidade, se vocês quiserem, de criarem coisas inovadoras, fora da casinha, maravilhosas, muito inteligentes, incríveis, que vai durar muito tempo.
Porque acho que tem essa coisa de vocês, de que vocês fizerem durar por muito tempo ou ter efeito em várias gerações seguintes, sabe? De uma maneira totalmente inusitada e principalmente se abrindo para um contato com os outros, sabe? Não ficar só no seu mundinho, só na sua caverna, só no seu refúgio intelectual ou da sua mente. A sua mente foi feita para conectar com os outros e criar grandes coisas. E mesmo que você se sinta um pouco desconfortável, assim, às vezes buscando esse contato com grupos ou com outras coisas, às vezes você pode se sentir até um pouco deslocado, assim, né? Tipo, ai, nem sei se eu sei me comunicar direito com as outras pessoas, né? Mas, assim, que vocês tenham essa capacidade de encontrar essa comunidade e de fazer essas conexões que vão permitir vocês voarem alto e fazerem coisas incríveis. E até se abrirem para essas pessoas que são parecidas e esquisitas como você, ou inteligentes e poderosas como você, ou, enfim, uma comunidade que vocês realmente se sintam pertencentes, sabe? Porque aqui a gente vê que parece que elas são gêmeas, assim, né? Então você meio que, de certa forma, encontra o seu igual aqui. Acho que dá pra vocês, se vocês quiserem, fazer a meditação da Maat também. Que se vocês pesquisarem, vocês encontram no YouTube, vocês colocam Oráculo da Deusa, Meditação Maat. E vocês podem fazer, porque eu acho que algum dos seus antepassados sentiu que talvez foi injustiçado e, tipo, sofreu às vezes uma injustiça e não conseguiu encontrar uma solução para essa injustiça. Talvez até parte da inteligência de vocês possa ajudar em alguma questão, assim, que as pessoas se sintam injustiçadas ou, de certa forma, trazer de volta algum balanço, algum equilíbrio que foi perdido, talvez por falta de justiça e talvez parte dessa injustiça ou dessa coisa que aconteceu que desequilibrou foi por conta de falta de conhecimento, de alguma forma. Então, se vocês ajudarem a propagar o conhecimento da forma que convier melhor para vocês, é quase como se vocês ajudassem a restaurar o equilíbrio, de certa forma. Aqui, vamos ver mate. Sou a lei da verdade, o caminho da integridade, a que preserva o código. E em meu coração mora a justiça. Eu peso todos os atos contra a minha pena de verdade. Peso todos os atos, e eles devem provar que são os mais pesados. Ah, isso é verdade, esqueci mais pesados. Então eu dou as lições, crio as oportunidades, abro os caminhos, graciosamente ofereço o que tem de ser de aprendido para corrigir todos os erros. Mate chegou com sua pena da verdade para ajudá-la a trazer justiça à sua vida. Você está numa situação que parece injusta, desonesta ou pouco razoável? Tem usado de integridade, mas o outro ou os outros não, e agora você está ferida e busca justiça? Não tem sido honesta em suas palavras, em suas atitudes? Você está sendo injusta com os outros, consigo mesma? Talvez seus padrões sejam tão rígidos que você ache impossível atendê-los e se sente continuamente obrigada a rebelar-se? Você tem um juiz interior que a condena por quaisquer ações segundo suas próprias regras? É hora de pagar todas as dívidas, ou até apagar, né, no caso. Vai saber se vocês fazem um trabalho tão forte que é quase como se apagasse as dívidas, né? Tá, é hora de pagar todas as dívidas, de promover um equilíbrio honesto e razoável em todos os seus procedimentos. Mate diz que o caminho da totalidade para você está em aceitar a natureza amorosa da justiça, que busca corrigir todos os erros ao dar as lições necessárias. Bem, é isso. Eu espero que isso possa ter ajudado vocês. Mas saibam que vocês são, tipo, muito, 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 muito inteligentes. Eu nem sei explicar. Eu acho que essa coisa da inteligência já tinha aparecido em outros vídeos. Mas, se vocês ainda não sabiam, saibam. E eu desejo que vocês possam usar essa inteligência da melhor maneira possível. Que vocês sejam muito abençoados no caminho. Tchau, tchau!
Oi, terceiro grupo, vocês que escolheram o quartzo cristal, essa é a sua mensagem. Primeiro a gente vai ver os seus, tipo, dons e depois a gente vai ver daí as partes que precisam meio que ser transmutadas dos seus ancestrais. Eu tô usando também esse oráculo novo, que é o que uma amiga me deu. E eu fiquei muito feliz que ele é perfeito para esse tipo de leitura, que é o Oráculo dos Anjos e dos Ancestrais, do Kyle Gray. Mas enfim. Sobre seus dons, vocês tiraram o Guardião da Água. E fala assim, conecte com as suas emoções. E essa carta é muito, 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 muito linda. Eu sou suspeita porque eu adoro a água. Mas tem muitas coisas sobre a água. Falam que toda a vida nasceu na água, né? Se você pegar o que os cientistas falam, tipo, as primeiras moléculas, os coacervatos, enfim, provavelmente surgiram no mar por causa do ambiente da Terra primordial, que tinha muitas descargas elétricas dos raios, e aí tinha vários gases na atmosfera, e aí meio que os raios quebravam as moléculas e elas se juntavam, e de alguma forma a vida surgiu a partir disso, né? Daquela forma misteriosa que a gente nunca vai saber, provavelmente. Mas falam que o mar é o berço da vida, sabe? Os oceanos guardam as memórias da Terra. E vocês têm essa capacidade de se conectar com as suas próprias emoções e com as emoções dos outros. Nesse reino, tanto das emoções quanto da imaginação, das memórias, da criatividade. E só pra, tipo, as cartas deixarem bem claro, né? Porque a ferida que os seus antepassados carregam é essa daqui, que eu tirei do Oráculo dos Vampiros, porque mexe com a sombra, então sempre acho legal trabalhar com eles nesse quesito. E aí veio essa carta aqui que fala essa morte virá, né? Que fala sobre a fragilidade da vida e tudo mais, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas aí eu tirei as cartas do Oráculo da Deusa pra ver como que vocês transmutam isso e veio Pachamama, cura, totalidade sagrado. E veio também do Oráculo da Deusa Ixchel, criatividade. Aqui. E assim, cura e criatividade tem tudo a ver com a água. Inclusive, Ixchel, ela é uma deusa, acho que maia, não lembro agora, mas ela tem essa conexão com a teia da aranha de tecer os fios da vida, né? Mas ela também tá conectada com a água, por causa da lua e tudo mais. São símbolos muito conectados com a água e tudo mais. E Pachamama é a deusa das montanhas, né? Do milho, dos incas, se não me engano, né? E ela também traz essa coisa meio ancestral, assim. E principalmente essa carta fala da conexão com a natureza. E como a natureza cura. Então esse grupo é tipo emoções, natureza, criatividade, tipo, uou, né? Como se a gente já não tivesse percebido só com essa carta, mas aí vieram as deusas aqui pra confirmar ainda, tipo. E vocês são então curadores, assim, tipo, pela sua capacidade de se conectar com a sua própria emoção e com as emoções dos outros, até de animais, eu diria, até por causa de Pachamama. É como se vocês conseguissem realmente curar, sabe? Eu acho que seria como se aquelas emoções mais estagnadas, difíceis que a gente tem, fosse como se fosse, sei lá, uma poça de lama, de água estagnada. E aí vocês conseguem meio que fazer circular, sabe? Os afetos, os sentimentos. E gentilmente ir limpando, assim, esse rio das emoções, assim. E quando você vê as águas tão límpidas e as coisas estão fluindo, não tá mais parado, né? E vocês têm essa capacidade muito profunda, então, de tanto curar suas próprias emoções, tipo, às vezes até perceber como as emoções que você sente, às vezes, hoje, elas vêm, tipo, de um ferimento lá do passado, e perceber essas conexões e, a partir disso, conseguir curar. E fala dessa capacidade incrível, né, de sentir o sentimento das outras pessoas, mas ao mesmo tempo esse dom ele vem com certos desafios. Por exemplo, vocês podem ser aquela pessoa que
as pessoas sempre reclamam que você sente demais, que você é sensível demais. Ah, tudo chora. Ai, como você é sensível. Nananana. E as pessoas tratam o seu dom como se fosse uma fraqueza, quando na verdade é um dom, sabe? E acho que essa guardiã da água aqui, essa carta veio justamente para lembrar vocês que a sua sensitividade, ela é um dom. E para vocês também não sentirem isso como uma maldição, às vezes, porque vocês podem sentir que sentem demais, sabe? E acho que se vocês forem se conectando mais até com a própria, talvez, psicologia ou a própria espiritualidade, vocês vão perceber que é uma bênção isso, sabe? Porque com o dom das emoções, você tem o dom da cura, de se conectar com tudo. E também se conectar com o que é sagrado, com o que é elevado. Tipo, a partir das suas emoções, elas são um portal para esse sagrado, no caso de vocês. Porque vocês também tiraram a carta do Oráculo dos Carcid, que fala de portal. E fala assim: portas estão abrindo. Você decide. Recompensas. Uma carta selvagem. Porque essa carta, assim, você decide e está feito. E é muito interessante que essa carta fala do poder dos seus pensamentos, das suas emoções, que elas são como mensagens, códigos que abrem portas. E no caso de vocês, eu diria que é mais até as emoções do que os pensamentos, exatamente, né? Apesar de não excluir, mas aqui veio um aspecto bem emocional. É diferente do grupo 2 que veio bem um aspecto mental, assim, muito reforçado. Mas aqui a gente vê até esse portal, tem como se fossem umas inscrições antigas. E esse portal meio, tipo, meio parece que juntar, assim, o novo com o antigo, assim, né? Tem uma coisa meio nova e meio futurista ao mesmo tempo dessas cartas, desse oráculo, que é muito legal. E aqui, esse portal é multicolorido, parece até, sabe, bolha de sabão, assim, quando você vê o arco-íris que fica na bolha de sabão. Porque vocês tiraram a água, me veio isso, sabe? E eu diria que as suas emoções são um portal, sabe? E, assim, se por um lado pode ser uma maldição você sentir tão forte, às vezes, as emoções dos outros, e talvez ter que trabalhar um pouco em separar o que que é seu e o que que é dos outros pra você não carregar esse peso, né? Tipo, de uma certa forma, esse dom das emoções te permite acessar portais para outros mundos, para o mundo dos outros, sabe? E às vezes, por exemplo, vocês têm uma conexão muito profunda com a arte, com a música, com coisas sagradas em geral, assim, esse mundo criativo, justamente porque vocês conseguem, tipo, sentir as emoções, sabe? E aí por isso vocês têm esse dom da criatividade, que é o dom de tecer mundos e acessar mundos, porque você daí tá conectado com os outros. Então, olha que incrível isso, assim, não sei se todo mundo tem esse grau de sensibilidade para perceber as coisas como você e sentir as coisas como você, e até mesmo entender os outros seres humanos ou próprios animais como vocês sentem, sabe? Tem algo muito ancestral, antigo aqui também, junto com o novo. Mistura os dois, tipo, velho e novo. Não importa a idade, você se conecta com o ser que é. E isso é muito forte, sabe? E, e é interessante esse aspecto da criatividade, porque aqui a carta fala assim, é uma carta selvagem, quase como se você tivesse aqueles joguinhos, tipo, não sei, o Uno, que você tira. Acho que o Uno não tem, mas assim, você tira aquela carta e fala, ah, você decide que vai ser essa carta. Aí você fica, tipo, quase um trunfo, assim, essa carta, tipo. Ah, e os seus ancestrais te deram, tipo, esse trunfo por causa das suas emoções, da sua habilidade de se conectar com as suas emoções e de usar isso. Se vocês usarem as suas emoções com essa sabedoria, vocês podem criar coisas totalmente assim que ninguém imaginava que fosse possível. Acho que nem vocês, assim, tipo, talvez vocês tinham uma intuição, mas e vocês meio que falaram, ah, vou testar aqui, deixa eu ver se eu consigo criar isso. E aí vocês se surpreendem até, tipo, meu Deus do céu, não acredito nisso. E é muito interessante isso, sabe? Nem sei explicar, assim, é muito poderoso o que vocês têm. E essa carta fala também que na vida de vocês é provável que vocês experienciem
oportunidades maravilhosas, por conta, talvez, de outros antepassados, assim, de somas de coisas boas que seus antepassados fizeram. É provável que tenha outras pessoas criativas, sensíveis, talvez que foram até curadores na família de vocês, nos seus antepassados. E talvez eles fizeram coisas muito boas em vida, e aí acho que talvez esse karma bom dos antepassados meio que recaia sobre vocês, ou vai recair ainda nessa vida. E é importante vocês saberem disso, porque essa carta fala, tipo assim, que às vezes as coisas acontecem de forma fluida, sem você precisar nadar contra a corrente, sabe? Tipo, às vezes as coisas vêm de maneira fácil, sabe? Às vezes você tá no momento certo, no lugar certo, na hora certa, e a coisa certa acontece, tipo, cai no seu colo, sabe? Essa carta fala um pouco disso, sabe? Dessa facilidade. E acho que essa fluidez fala muito do elemento da água, né? Quando a gente entra na água, o nosso peso fica mais leve. Então, nesse sentido, se vocês usarem bem o poder das suas emoções, ela pode trazer essa leveza. Vocês podem usar essa grande criatividade e imaginação pra criar esses portais, sabe? E construir o que vocês querem, sabe? E ter essas coisas, essas recompensas, porque é uma carta de recompensas magníficas vindo pra você, sabe? Muitos de vocês podem ser curadores de alguma forma. Pode ser de uma maneira mais formal, tipo psicólogo, médico, ou até médium, ou sei lá o quê, ou um escritor, tipo, que escreve e as pessoas se reconhecem nos personagens. E aí você consegue, tipo, curar através, tipo, da escrita que você faz, da música que você cria, da arte que você faz, o que quer que seja. É muito forte esse aspecto do curador, desse artista criativo que cura. Enfim, é muito forte aqui pra vocês. Mas vamos falar do ponto que vocês podem ajudar a transmutar dos seus antepassados, tipo, da coisa que não tá muito legal. Aqui, essa carta dos vampiros veio aquela morte virá. E essa carta fala do medo da morte mesmo, assim, da morte física mesmo até, sabe? Do tipo, todos vamos morrer, tem essa consciência. E talvez por algum antepassado seu, essa consciência da morte deixou eles muito desesperados. Não sei se, por exemplo, às vezes eles eram artistas maravilhosos e aí eles acabaram morrendo cedo por conta de alguma doença, por conta de alguma coisa, né? Às vezes na época não tinha tanto tratamentos, informações que nem hoje. Mas, ou até mesmo, não sei, se eles tinham alguma questão do tipo, por que que eu vou criar se, tipo, a criação que eu vou fazer uma hora vai chegar ao fim? Até mesmo, tipo, é provável que chegue um momento que, sei lá, as pirâmides do Egito ruam, né? Às vezes pode ter uma guerra, tacarem uma bomba e, tipo, destruir tudo, assim, né? Tipo, e é mesmo aquela coisa que durou milhares de anos pode chegar ao fim, a gente não sabe. Parte do ser humano essa incerteza e perceber a nossa própria fragilidade. Talvez algum dos seus antepassados teve alguma questão bem forte, assim, com essas questões sobre a morte mesmo, sobre o fim, sobre os finais. E por conta disso, talvez eles não tenham aproveitado tão bem a vida deles. Assim, talvez eles podiam ter criado e não criaram. Talvez eles poderiam ter feito decisões mais conscientes na vida deles pra criar a vida que eles queriam. E eles meio que só não fizeram nada, sabe? Ou só desperdiçaram. E acho que essa é uma das coisas que eles podem estar te ajudando, sabe? Porque essa carta fala sobre tem a parte da bênção e da maldição, né? Daqui da carta da morte dos vampiros. Porque fala assim que às vezes a maldição dessa carta é você ficar paralisado por essa consciência de que a morte existe, que o fim vai chegar pra todos. E você ficar mais nesse estado meio pessimista, negativista, e por isso não agir ou desperdiçar, sabe, sua vida. E o outro lado, a bênção da morte é saber que, nossa, a morte existe, a vida vai acabar, um dia eu vou acabar. Pelo menos fazer essa passagem do mundo físico pro mundo espiritual, ninguém sabe direito o que tem depois da morte. Mas a gente sabe que o fim existe, né? E
Aí, nesse sentido, por eu entender que o tempo que eu tenho aqui é pouco, parece que tudo fica mais. é, Parece que tudo vale mais a pena. Eu vivo a minha vida com mais intensidade. Eu vivo minha vida realmente fazendo as coisas que eu quero, sabe? Criando ao contento do meu coração, porque eu percebi, tipo, que isso que a gente tem é muito sagrado, esse momento aqui, e eu quero fazer o melhor com ele. Acho que tem até uma história assim, acho que o Dostoiévski, que é o escritor, acho que russo, eu sei da história dele mais ou menos, eu acho que teve uma parte da vida dele que ele se engajou com alguma coisa política, não lembro direito. Mas aí o rei, o czar da época, mandou prender ele e mais um monte de gente, assim. E acho que algumas pessoas foram realmente condenadas pra forca e outras não. Só sei que acho que ele escapou do meio que da morte. Não sei se era da forca ou se era aqueles campos gelados que tem na Rússia, sabe? Eu não lembro o jeito da história, mas ele, resumindo, ele passou por um triz de morrer. E aí falam que depois que ele passou por essa experiência e conseguiu voltar vivo, né? Ele falam que ele começou a escrever que nem um doido, um alucinado, assim. Vocês não precisam chegar nesse nível, tipo, de esquecer do resto do mundo, assim, né? Da sua própria saúde, mas, tipo, parece que. E acho que até o Dr. que escreveu, assim, de tipo que depois dessa experiência ele percebeu, sabe, o valor da vida, sabe? E ele queria ser escritor, ele queria escrever, então ele não desperdiçou mais tempo, sabe? Com aquelas hesitações, tipo, eu quero escrever, mas eu não sei como, eu sento pra escrever e não vem nada. E aí eu vou deixar pra semana que vem, então, e pra mês que vem, pro ano que vem, pra sei lá o que, a gente vai postergando. E aí a gente sempre acha que vai dar tempo, mas às vezes não dá, sabe? A gente não sabe exatamente qual que é o nosso tempo aqui na Terra. E nesse sentido, aproveitar cada dia como um portal, como assim, hoje vai ser o dia que eu vou criar isso que eu quero. Hoje vai ser o dia que eu vou ver isso acontecer. É uma decisão muito importante. E talvez algum ancestral seu tomou o tempo em vida como garantido e às vezes não conseguiu criar ou curar, ou sei lá, fazer as atividades artísticas, criativas, sagradas de cura como gostaria. Às vezes não expressou as emoções que gostaria antes de falecer ou alguma coisa assim, e essas coisas ficaram meio que mal resolvidas. Nesse sentido, tudo o que vocês fizerem de poderem expressar mais diretamente os seus sentimentos de uma forma saudável, claro, né? Mas, tipo, de não guardar seus sentimentos, de saber também se comunicar, essa inteligência emocional é muito importante. Pra vocês, tipo, quando vocês chegarem na sua hora, todo mundo vai chegar, vocês terem essa sensação que vocês tiveram uma vida plenamente vivida e que vocês não têm nenhum, sabe, nenhum peso, nenhuma culpa, nenhuma palavra, o sentimento que você queria ter falado, nenhum eu te amo que você não falou, por exemplo. Não sabemos, sabe? Ou vocês realmente tentaram escrever aquele livro, às vezes deu certo, às vezes não deu, mas, tipo, pelo menos vocês tiraram isso da sua cabeça e do seu coração e escreveram e tentaram, sabe? Então você não vai chegar na hora de fazer a passagem e ficar pensando, e se eu tivesse escrito aquele livro? E se eu tivesse feito aquele curso de artes plásticas? E se eu tivesse postado o meu desenho no Instagram? E se eu tivesse feito, sei lá, universidade de psicologia, não sei. É inúmeros isso, né? Até aqui. E se eu tivesse parado de me importar tanto assim com a opinião dos outros, se tivesse só tingido meu cabelo de azul, feito mecha azul, porque era isso que eu queria expressar naquele momento. E, eu gostei, não gostei da franja ou, sei lá, da tintura do cabelo, mas pelo menos eu experimentei, sabe? Eu me permiti sentir meus sentimentos e expressá-los. Então, por enquanto, eu tô me sentindo azul, porque meus sentimentos estão azul. Então eu vou pintar de azul, sabe? Tem muito azul, acho que nas cartas de vocês. Não sei. Talvez azul seja uma cor que vocês possam se conectar. Inclusive, tá conectada com o chakra laríngeo, que é o chakra da garganta, que falam que é ótimo para artistas, né? Que tem tudo a ver com criatividade, com expressar sentimentos. Então, se vocês gostam de yoga ou práticas, assim, ligadas aos chakras, focar no quinto chakra, então, no chakra da garganta, que fica aqui, meio que na tireoide. Pode ser até que alguns de vocês possam ter
problemas na tireoide, talvez, por conta, às vezes, de... Claro que tem as causas orgânicas e sempre a gente tem que fazer acompanhamento médico, mas se a gente também, talvez, ir num ponto mais espiritual, não expressar suas verdades, não expressar seus sentimentos, não expressar seus dons artísticos, criativos, curativos, também gera bloqueio, sabe? E às vezes você pode fazer o que o médico propõe junto com outras práticas que vão, tipo, te libertar, sabe? E fazer as coisas fluírem, que nem a água. Sobre isso, vocês podem até pesquisar sobre o experimento do Masaru Emoto, que ele fez o experimento com os cristais da água, que ele colocou várias vibrações e músicas e coisas diferentes para os cristais da água ouvirem, né? Então ele expôs a água para diferentes tipos de vibração. Depois ele congelou os cristais e tirou fotos das formas que se formaram, né? E é muito interessante perceber como as nossas palavras têm impacto e nosso corpo é feito de água e a vida surgiu na água. E é muito interessante essas conexões com a água e de como a água, ela é uma molécula muito permeável, fluida, né? E o que você imprime nela, de certa forma, cria formas, cria coisas mesmo. E por isso eu acho que vocês têm esse dom de criar coisas aqui, né? Tipo, das portas estarem se abrindo, de coisas maravilhosas acontecerem. E, tipo, você que decide, sabe? Então, use essa emoção, essa criatividade com sabedoria, sabe? Tipo, se conectem com esse poder que abre portas, que abre mundos, sabe? E é isso, espero que vocês tenham gostado. E até mais!